cá estou eu. Que tal? Mesmo a condizer, que dizes? Gostas? Hoje é o programa do gatinho. Posso dizer que me considero gatinho. Bem, mas não é por causa disso que estou aqui. Eu sei que estou jeitoso. Mas a sério, olha lá, não dá mesmo fixe. Eu curto. E acreditem que tenho coragem para andar com ele na rua. Acho que ser criança faz parte de nós. Mas pronto. Não é para isso que estamos aqui hoje, de facto. E já devia ter sido ontem. Mas pá, infelizmente ontem não deu para eu estar aqui. Porque a vida telefonou-me. E disse que eu tinha que ir ajudar um amigo. Confesso que me debati bastante. Eu também me debato com a vida. Praticamente queria-me recusar a ir. Mas pronto. Acabei por ir. Deixei a minha atitude invejosa um bocadinho de lado e lá fui eu. Hoje, como eu tinha dito, e respeitando exatamente isso, temos uma convidada especial. Também, os meus programas agora já dão para trazer convidado especial. Portanto, se tu queres vir aqui online, também partilhar alguma coisa, estás super convidado a aparecer, está bem? Tenho uma maneira fantástica de trazer para o meu programa sem sair de casa. Portanto, se tens assuntos interessantes, queres falar sobre a tua área, queres partilhar um bocadinho a tua experiência, fala comigo. Tenho muito gosto em conversar aqui contigo, vir a fazermos uma dinâmica, sabes? A cena é poder partilhar com as pessoas, não é? A cena é poder ajudar as pessoas. À parte disso, uma coisa mega importante que eu queria dizer antes de começar neste mega assunto, que é a gravidez, e vim eu a descobrir que é um assunto muito tolo, muito complexo, muito complicado. Vocês mulheres são tratadas como máquinas. É sempre a despachar. Passa papel, crema, vai ali, come disto, mete isto na boca, faz estes testes. Até que ponto é que isso prejudica realmente a tua saúde, né? Ou até que ponto é que isso te ajuda realmente na progressão de uma saúde plena do teu bebê, não é? E da mãe, claro que é super importante a mãe também. Portanto, vamos já tocar nesse assunto. Não obstante, não queria deixar de dizer, peço desculpa, nem reparei se a música está muito alta. Se não está, se estiver muito alta, por favor, digam-me nos comentários. Acho que agora já está fixe. Queria então aproveitar e dizer, antes de passar para a nossa super mega convidada especial, estou super satisfeito, hoje tenho um convidado especial no meu programa. Queria falar só de uma coisa que acontece mensalmente, portanto, mensalmente eu tenho um grupo, um retiro, um mini retiro de uma tarde, onde a gente faz a toma de uma medicina sagrada, portanto, neste caso do cacau e entre outros. É um momento onde as pessoas, sem julgamento, podem ser livres, podem ser elas mesmas. E nesta última sessão, principalmente, o feedback foi um bocadinho menos positivo da parte de duas pessoas,
E eu queria esclarecer isso rapidamente, que é, infelizmente as pessoas têm ideias pré-concebidas em relação a algumas coisas, ahm, ahm, mas não são frontais, não é? Mas não são verdadeiras. Então, o que aconteceu foi que me apareceram duas pessoas, ao qual, claro, não só eu esclareço sempre o que é que se vai passar e como é que se vai passar, assim como convido a pessoa a partilhar o porquê de estar ali, também para que eu possa ajudar e orientar a chegar ao objetivo. O que é que aconteceu? Duas dessas pessoas que se queixaram, portanto, no final da cerimónia, mentiram com todos os dentes que tinham, na esperança que eu fosse algum mago mágico e adivinho e lhes dissesse aquilo que elas já sabiam que tinham que fazer, não é? Ahm, em relação a este assunto, a única coisa que eu vou deixar ahm, aqui é: será que vale a pena agir desta maneira, não é? Quer dizer, gastas o teu dinheiro, propões-te a tomar uma cena que nem sabes bem o que é, e depois ainda desperdiças o resultado e ainda tentas apontar o dedo para quem te ajuda e te orienta, só porque não foste verdadeiro, só porque tiveste problemas em dizer ahm, as coisas como elas são. Tá bem? Da minha parte, estou de consciência tranquila. Se tens alguma coisa a contar, principalmente ao teu marido, se calhar está na altura de contares. Tá bem? Não precisas da minha autorização, mas aqui está. Tá bem? Podes lhe contar o que andas a esconder há não sei quanto tempo. Bem, avançando esse assunto, está a coisa feita? Tcharam! Vou fazer uma chamada. Está a tocar. Deixa eu ver se a Dani atende. Dani? Ah, olha aí a Dani! Olá. Acho que ela não me está a ouvir. Daniela? Daniela! Ah, não te estou a ver, estou-te a ouvir. Ah! Tu não precisas de me ver, precisas de me ouvir. Está bem, mas gostaria de te ver também. Então espera aí um bocadinho. Peço desculpa, pessoal. A minha. A minha entrevistada diz que não me vê. Não é? Eu começo sempre tarde, isto é sempre uma festa. E depois estas coisas ainda me acontecem. Aí estamos. Ah, ok. Olá, boa noite, minha senhora. Como está? Boa noite. Está tudo bem? Queria deixá-la à vontade para entrar neste super mega programa. Está em direto, portanto, para o mundo inteiro. Eu sou o entrevistador gatinho. Já vi que tens aí uma cena na cabeça. Ahm, Daniela hoje não pôde estar aqui comigo na mesma sala, portanto, ela está em casa dela. É uma Está sala. bem? Eu estou na China. ahm, e ela, pronto, ela decidiu, portanto, ficar em casa dela. É de referir que eu conheço a Daniela e o companheiro dela, é um gajo fixe. Também não pode estar aqui presente hoje, mas pronto, a gente arranja-se com o que tem. Portanto, antes de mais, ia pedir então aqui à doutora Daniela, sim, ela é doutora também, é mesmo doutorada, não estou só a dizer por dizer. Eu pedia para ela mostrar o canudo, mas eu acho que ela deixou isso na oficina, portanto não vai dar. Antes de mais, queria dizer um grande olá e boa noite ao Alípio e ao Ruben. Olá pessoal, tudo bem? Estes dois que já fazem questão de dizer olá, é sempre um gosto poder também dizer-vos boa noite. Então vou passar agora, né, a palavra à Daniela e vou deixar que ela se apresente e diga então
porque é que está aqui hoje? Então, olá pessoal, a todos. Não sei se tiveram possibilidade de me buscar na terça-feira e no nosso vídeo, assim, na nossa cozinha. Foi super divertido fazer uma coisa diferente. Tens que falar mais alto. Mais alto? Sim, projetar mais a tua voz, que eu estou com dificuldade. Ok. Pronto, então eu hoje vim convidada, se não fazia ideia que ia cá estar hoje, foi à última da hora. Olha, não se vou fazer que vais aparecer Claro e lá, isto é vais melhor que a falar. SIC. Isto é melhor que a SIC. Tens o teu próprio quadradinho no meu programa, em cima de um gato. Verdade, verdade. Ah, E vais responder a umas perguntas e coisa e tal. Visto eu estar grávida de 5 meses, não é? E o tema desta semana foi a questão da maternidade e a questão dos médicos e tudo isso, não é? E um bocadinho como a Marta disse, esta experiência está a ser de primeira viagem, antes de tudo, que é o primeiro bebê. Então estamos a começar, acho que passado o quê? 5 anos, de não ir ao médico, estou a levar assim uma queijada com eles em cima todas as semanas. Semanas não, meses, a meses. Rita também diz olá. Ela hoje fez questão de vir aprender sobre grávidas. Muito bem, muito Não bem. vou Por isso dizer como é, faças. não vou dizer como é que sei, mas acho que ela vai aparecer online um dia destes também para partilhar a sua visão das coisas. Então, se ela veio buscar a questão das grávidas, que faça as perguntas que tem, nem que é para a gente Sim, responder. mas primeiro vamos desenvolver aqui o assunto. Podes continuar. Desculpa, estavas a ir bem, eu é que te interrompi. Ahm, Prontos, e realmente a experiência é muito, ok, toma lá, dá cá, isto está no protocolo, tem que ser. Não te explicam que há certas coisas que não és obrigado a fazer, não Aí, te já estamos aí explicam. muito longe, estamos aí muito longe. Fónix, onde é que tu já Ok, vais? sei lá, Já queres matar o programa há 17 minutos? Estás-te a passar ou quê? Tiro-te já, tiro já o teu tira quadradinho fora. teu quadradinho Tchau. fora. Desapareceu. Vou aparecer. Uh, Olha que eu tiro o teu quadradinho se me estragas o programa. não tens que me fazer perguntas, disseste-me apresentar e Eu falar disse da para te minha apresentar, não experiência. disse para ir para o fim da história. Acho que gosto de dar Caraças. logo o resultado ao pessoal. Ok, mas não é para dar o resultado. Isto é para encher chouriças, que é para eles darem muita audiência. Isto conta? Não, estou a Ah, brincar. Não estou nada a brincar. Ponham um gosto, se faz favor, e partilhem. Está bem? Ora bem, fora de brincadeiras, agora a gente gosta sempre de descontrair, mas a verdade é que a Dani já estava adiantada e vocês precisam de perceber a lógica da coisa. Ela já estava a ver que ela já estava, Deus me livre, daqui a um bocado não temos assunto para desenvolver. Primeiro e antes de tudo, partilha aí a tua primeira experiência com o médico. Eu sei que foste acompanhada, portanto. a primeira. Primeira experiência, não é? Primeira experiência, como é que foi, não é? Eu acho que isso era importante para as mamãs e para as futuras mamãs. Ahm, Ok, então eu na altura, pelas minhas contas, estava mais ou menos no mês e meio, pelo menos eram as minhas contas. Ah, uma das coisas importantes também a mencionar aqui era que eu já não via o meu médico há imenso tempo, porque ele veio substituir a minha antiga médica de família, então nunca o tinha visto nem mais gordo nem mais magro. nunca sei Prontos, fazer mais. fez umas perguntas rotineiras, se fuma, se bebe, se tem vícios, pronto, se tem doenças, esse tipo de coisas. Tu dás-me cada tanga, eu disse que. Então, se achas que isso interessa para alguma Claro que coisa? interessa, não me Ok, deixaste pronto. acabar. Desculpa, continua. Prontos, mas eu estava à espera que ele me fizesse assim umas perguntinhas um bocadinho mais pessoais, né? Porque como nunca me viu e era a primeira vez que estava a entrar em contato comigo, e estando lá pelo um assunto tão importante, que era o facto de estar grávida, Sentiste, achei que ele, sentiste que o assunto de facto era importante? o facto de estar grávida, Sim.
Achei. Não, Uma não coisa és é. tu. Eu sei que tu achaste, claro, tu vais ser O mamã. médico! Não, nós estamos aqui é para deslindar isso, não é? Nós estamos aqui para falar isso e acho que isso Não, é que é importante. achei que. Acho que isso. Desculpa, agora deixa-me acabar. Eu é que sou o entrevistador, olha que eu tiro o teu colarinho fora! Tchau, já foste. Não. Nós estamos aqui mesmo para falar disso. Hoje acho que era mesmo muito importante. Senão também não faz sentido, mas primeiro e antes de tudo, sentiste que foste. Que te deram algum tipo de importância, não é? Ou foste só mais uma? Lembrando, claro, que não estou a dizer que tem que ser dessa maneira, também compreendo a visão ser médico. Pá, a verdade é que também é um bocadinho depressiva, pelo menos aquilo que eu observo, o dia todo a trabalhar num cubículo com uma mini janela, ah, com as condições que são as condições que são, não vale a pena, não vou dizer que são terríveis, mas pronto, em termos de bem-estar, não traz nenhum para a mente, não é? Pronto, essa é que é a grande verdade, fora levar com todas as pessoas e todos os filmes. E depois, claro, uma tonelada de pessoas para atender, eu sei que não dá para personificar um bocadito mais, não é? Mas, de qualquer das formas, não é? A primeira vez. Sim. Acho que nesse aspecto fui tratada como mais uma. Pronto. Ainda por cima era o dia de saúde materna, por isso era eu e mais umas quantas grávidas, não é? Deixa-me só dizer ao Ruben obrigado pela dica. Ele diz que o meu áudio sou pior que o teu, portanto vou tentar falar mais alto. Não, estou a brincar. Vou dar uma atençãozita a isso. Continua. Ahm, Porque as terças-feiras são os dias de saúde materna, por isso são os dias dedicados às grávidas. Senti, sinceramente, se é que me estou a ir um bocadinho mais frente, mais abraçada e com mais importância na enfermeira do que propriamente no médico. Sim, sem Verdade, não sombra de é? dúvida. A enfermeira. É curioso que, por exemplo, agora fora de brincadeiras, não é? Quem foi com a Daniela fui eu. O companheiro dela não estava lá, então tive eu que preencher por acaso eu estava a passar no Porto. Estavas. O avião. Olha mais comigo! Não! Por acaso tinha acabado de chegar da Índia e aproveitei. Já que estava no Porto, fui dar uma mãozinha. Ahm, não, por acaso uma das coisas, e a grande verdade é esta, é que nós podemos contar à enfermeira que temos assim uns hábitos marados. Marados que não são marados, são digamos mais conscientes, mas marados no sentido do que aquilo que ela estava habituada, não é? Porque ela orientou-nos para tudo o básico e nós depois quando dissemos, olha, a gente faz yoga, a gente alimenta-se, a gente tem atenção a isto, a gente tem atenção àquilo. E ela disse, uau, não foi? Uau, fantástico, ainda bem, tipo, não é nada costume. Não é? As mães que vêm aqui só querem é levar tudo, tudo o que têm direito e siga para vinho, quanto mais rápido cuspirem o bebê para fora, melhor. Verdade ou mentira? Sim, completamente. Ela ficou maravilhada porque ela própria, pelo menos foi o que eu senti, na parte dela, como na primeira é ela que dá as aulas de preparação para o parto, diz que não tem muita manobra, porque as pessoas também não permitem ela, não é? Tipo, falar às vezes certas coisas ou dar exercícios um bocadinho mais diferentes, porque as pessoas não estão muito abertas a isso. Por isso ficou super contente, praticamente nos disse que nós íamos servir de cobaias no intuito que, pronto, connosco possa ser um bocadinho mais aberta e pode nos ajudar de outra forma. E nesse aspecto foi muito querida, muito aberta, disse que nos ia dar todas as opções disponíveis, para a gente poder escolher. Não senti da parte dela a chamada obrigação, tem Ok. que ser. Yeah. E nesse aspecto foi muito fixe. Portanto, conclusão. Ao médico não deu para contar absolutamente nada. Porquê? Porque saímos de lá com... Uma receita médica para tomar Para... era ácido fólico. Pronto, então, quem é mamã ou quem vai ser mamã, ou quem já passou por isso sabe, então, ácido fólico. E eu gostava que falasse então um bocadinho sobre os comprimidos de ácido fólico e quantas embalagens tomaste até agora.
Então, o ácido fólico normalmente está, prontos, eles dão-nos esses suplementos porque ajuda o bebê a desenvolver o seu sistema nervoso. Não me faças rir. Não, Estou a falar de uma coisa estava-me a séria. esconder atrás da tua janela. Porque ajuda então a todo o sistema nervoso até ao cérebro, principalmente o desenvolvimento do cérebro do bebê, assim de uma forma muito geral. Que é a primeira fase da gravidez. Prontos. Ele informou que eu teria que tomar aquilo do início ao fim, mas eu depois, pronto, como foi um bocadinho, não foi fácil falar com ele sobre certas coisas, então optámos por não falar, não é? É verdade. Principalmente sobre as questões alimentares, porque ele realmente não se mostrou muito aberto. Deixa-me só meter aqui um entre parênteses. É muito importante para vocês que estão a ver. Nós optamos por não falar com o médico, mas não deixamos de nos informar claro, estamos-nos a esclarecer com outras pessoas que percebem. Né? Não estamos propriamente a arriscar ou a fazer a maluco. Tá bem? Quando a gente está a falar que faz as coisas com consciência, não é? Quando eu partilho que a nossa base é o yogazinho, e podem ver, não é? A Daniela está na nossa sala, até lá atrás. A minha casa não está toda equipada só por uma questão de ser bonita, as coisas estão ligadas à Índia, mas aquelas bandeirinhas e tudo, é porque nos dizem alguma coisa. Portanto, a nós traduz-nos sabedoria, conhecimento. Portanto, claro que não andamos a inventar, claro que não andamos a arriscar, mas como eu aprendi de uma forma consciente, quando uma pessoa que está à tua frente não é receptiva, então se calhar entrar em debate com essa pessoa não é interessante, porque imaginem, é claro que, por exemplo, a enfermeira foi fantástica e recebeu-nos bem e deu para partilhar e ótimo. E dissemos logo, opá, isto não vai ser assim, para já está tudo bem, não vamos precisar. E ela, ok, muito bem. Mas, com o médico, bico fechado e mantém-se, tá bem? Já vamos falar dessas experiências já a seguir, mas mantém-se. Não que ele não Sim, seja até uma pessoa, e tem-se revelado até uma pessoa, opá, até é um gajo simpático e tal, mas é uma pessoa básica. Nota-se que aquilo é tipo computador. Então, enquanto nós, eu acho que enquanto nós não sentirmos, digamos, a porta aberta, também não lhe vamos contar que, que o ácido fólico é uma das coisas que ela não está a tomar. Há outra coisa que ela não está a tomar e exames que tenciona não fazer, já vamos falar disso, está bem, por isso. Mas para já estamos então nesta primeira aventura, ou então ácido fólico, out, não contamos ao médico, uma questão de consciência e respeito, porque respeito também por nós e por ele, para não entrarmos ali num debate de quem é que sabe mais, não é? exatamente, porque ele realmente não se mostrou disponível para querer saber um pouquinho mais. Pronto, claro que, como tu disseste bem, não foi uma decisão tomada de alto leve. Nós já estamos nisto da alimentação há muito tempo e uma das coisas base dentro disto tudo são os teus sintomas corporais. Se eu efetivamente tivesse um déficit dentro do ácido fólico, o meu corpo daria várias informações, como aftas na boca e certas coisas que demonstravam um déficit. E não Ou obstante que não. a gente foi comprar algas e outro tipo de coisas assim, não é? Exatamente. Então, eu tentei perceber dentro da alimentação onde estaria isso em forma de quantidade e mediante a quantidade que estavam nos comprimidos, prontos. E comecei a comer mais brócolos, mais couves verdes e assim por aí além. E as Também é muito importante. análises? Como é que apareceram? Positivíssimas, Não não é? havia nada a apontar, Exatamente. ficou bastante satisfeito nesse sentido, mas pronto, acho que numa primeira, sei lá, consulta em que não há análise, não há nada, vamos tomar porque é suposto. Mas Sim, a isso deixa-me resposta até foi essa, não é? Ah, vamos tomar. Precisa, precisa, precisa. não é? Não olhou para nada, mas precisa. Assina, pega, leva, compra, é barato. Não é? Não é por uma questão Porque, de ser porque uma barato ou das não. coisas, sim, porque uma das coisas que ele deduziu, e isso já foi depois numa segunda consulta, não é? Foi logo na seguir, foi nas análises, tu falaste e falaste bem, ele disse, porque na alimentação normalmente as pessoas não conseguem obter suficiente, então praticamente nos quis
nos disse, né? Olha, vocês são daquelas pessoas que comem muita carne, não comem legumes, não comem fruta, não comem sopa. Tipo, ele deduziu logo, sem nos perguntar, não é? Porque é que nós não Exatamente. podemos ser o 1 Exatamente. em 1000, não é? Sim, e mesmo nas pessoas que tomem, que não se alimentam em condições, a minha dúvida é até que ponto é que encharcar o corpo de ácido fólico, tendo em conta que é em comprimidos. Portanto, não estamos a falar num brócolo, em que o corpo naturalmente assimila aquilo como um produto natural e o desfaz, aproveitando todas as propriedades. Estamos a dizer, vamos atirar um comprimido mágico lá para dentro, carregado desta cena, que a verdade é, a grande maior parte das vezes o corpo não absorve. Não é? Ponto final. Não, e uma das coisas também importantes que a maior parte das mulheres sentem, e pelo menos eu senti logo, foi uma absorção mais fraca e uma digestão muito mais lenta. Isso foi logo no início da gravidez, foram alguns sintomas que eu senti. Por isso, só isso, sei lá, pronto, ok, vamos optar então por. E na altura, quando falamos com a enfermeira, ela, pronto, ela disse-nos, pronto, olha, é normal o médico passar, porque é normal todas as mães quererem, não questionam, mas se realmente vocês têm uma alimentação adequada, não há necessidade, porque conseguem obter todos os nutrientes e tudo aquilo que é necessário para o bebê, na alimentação. Pronto, e deixam-nos de alguma forma descansados também, não é? De estarmos a tomar a melhor opção. Ou não é melhor, mas se calhar a nossa opção. Eu estou com uma comichão aqui na orelha do gato. Ahm, Pronto, ok. Então isso foi a primeira aventura e a gente foi logo à tolo, portanto, recusamos os Fase comprimidos. 1, Fase 1, cortamos os comprimidos e decidimos esperar pelas análises. Confirmadas as análises, ficamos muito contentes porque, de certa forma, foi a confirmação de facto que aquele treino que nós viemos a ter, portanto, segunda-feira de jejum, terça-feira de detox, quarta-feira de não massa e arroz, quinta-feira de arroz e sexta-feira de faz o que tu quiseres, vegetariano, sábado à escolha peixe, domingo carne, segunda outra vez reinicia esta loucura toda, compensou. sim, exatamente. Foi quase que, no fundo, estávamos a fazer uma preparação sem sabermos que estávamos a fazer uma preparação, né? Por isso é que E eu esta nesse, semana até estava a dizer aí ao pessoal, e esta semana, para quem não sabe, eu tive mesmo que voltar a fazer jejum. E o meu pai até me gozou nesse aspecto e estava-me a dizer: Ai, estás farto de comer? Não sei como, não sei como. Eu estou aqui. Assim, opa, ah, opa, deixa lá. Pronto, come. Tu precisas, tu trabalhas muito. Mas lá está. Ahm, Acho que há duas maneiras de comer. Três, a contar com a nossa, né? Mas duas maneiras de comer. Enfardar a torta e a direito, não interessa, tenho que almoçar e jantar. E. Ai, não me apetece comer, mas tenho que jantar. Ou tenho que almoçar, né? Ou tenho que tomar um pequeno almoço, ou tenho que comer 3 em 3 horas, portanto. Ok. E depois há a nossa, que é tipo sentir o corpo, né? Eu às vezes não tomo pequeno almoço. Às vezes não almoço propriamente comida, arroz, massa, lá, 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 lá. Portanto, ah, chegou a uma altura de corpo encharcado de carne, legumes e não sei o quê, já não sabia o que é que havia de comer, já não sabia o que é que havia de fazer. Portanto, o que eu fiz foi, ok, stop, o meu corpo precisa descansar. E vou-vos dizer, foi uma segunda-feira muito tranquila, não tive fome absolutamente nenhuma e passei o dia todo praticamente a arrotar, porque de facto tinha uma grande acumulação. E isso é outra coisa que nos leva então outra vez a tocar no assunto dos comprimidos, antes de podermos avançar, que é, reparem uma coisa, se vocês enfardam todos os dias sem consciência, se vocês não perdem tempo a sentir, não é? Como aquelas pessoas que vão ao meu ritual, ou que foram ao meu ritual e depois ainda reclamaram, a dizer, a apontar-nos o dedo que nós é que éramos os burlões e não sei o quê, quando, ponto 1, mentiram, quando lhes foi perguntado o que é que estavam lá a fazer, e ponto 2, recusaram-se a sentir, porque andam a meter a pata na água e não querem admitir. Isso, o sentir é a linguagem do corpo. Todas as coisas que nós fazemos cá em casa parte do princípio que nos sentamos a meditar de uma forma ou de outra, certo? certo? Né? Parte do sentido que nos
sentamos a meditar de uma forma ou de outra para poder sentir. Está bem? Para poder sentir. Sentir é mega importante. Eu agora, se começo a entrar em frenesim e deixo de me sentir, eu fico logo mega preocupado. Logo, tenho logo que parar e fazer, tipo, não me interessa o que é que estou a fazer, se estou a trabalhar, se estou a fazer uma merda importante, paro logo. Está bem? E a Dani, agora principalmente quando descobriu que estava grávida, passou a valorizar um bocadinho mais isso, até porque eu passei a azucrinar-lhe ainda mais a cabeça. Está bem? A Marina Val diz... Marina, tens algum problema com o meu chapéu? Vê lá. Vê lá se queres um igual. Bem. Fase 2. Segunda consulta. Vieram mais comprimidos. Sim, depois das análises que Conta aí. estava tudo bem, não é? Ele achou por via das dúvidas e por descarte de consciência passar o iodo. Pronto. Achou que, como era daquelas coisas que normalmente não se obtinha numa alimentação dita normal, Já respondo aos comentários também. mesmo estando tudo bem, achou por bem passar. Pronto, mais uma vez foi uma questão de depois perceber onde é que poderíamos adquirir esse tipo de alimento não é? de iodo. Pronto, isso bastava comer um peixinho salgado mais vezes, umas algas, pronto, nada de extraordinário, foi o que se adquiriu na altura. Mais uma vez, não havia sintomas de déficit nenhum, visto também estar nas análises, mas foi o que ele disse. Por descargo de consciência, vamos tomar. Ok, então mais uma vez, não há perguntas nenhumas. Entramos em modo automático, 10 minutos, ele faz os exames todos. Atenção, esta de relembrar, isto é a nossa experiência, não quer dizer necessariamente que a vossa experiência seja esta. Ainda esta semana falei com uma pessoa que teve uma experiência de uma pessoa mais atenta, que fez mais perguntas, no entanto trouxe os comprimidos na mesma para tomar. Portanto, ok. Isso é uma questão que me preocupa, principalmente, não esta história dos comprimidos, mas lá está, estamos a tocar nos comprimidos porque fazem parte do ritual de quando então, pelos vistos, a mamã engravida, não é? E tem que ir ao médico e recebe isto. E mais uma vez, os comprimidos de iodo estão ali na gaveta, o papel, que eu não os comprei ainda. Mais uma vez, quero referir, não sou anti-comprimidos. Se for preciso eu vou comprá-los. A questão é que eu tenho a consciência plena daquilo que nós metemos pela boca dentro, portanto sei e confio que não está em déficit. Portanto, comprimidos de iodo para já não, porque, como a Dani disse muito bem, um peixinho, umas algas, e está tudo bem. Sim, portanto, aumentar no consumo. Né? Ok, vamos agora passar para uma cena mais importante. Estas são os comprimidos, portanto, mamães. Não recusem os comprimidos, está bem? Mas verifiquem se precisam. Está bem? Não se contentem só com a receita na mão. Ou até, se precisam, algo mais daquilo que não é aconselhado. Né? Isso também é importante. Okay. Por exemplo, normalmente aquelas que quando se está mais em baixo, não é? Ou quando se está até mais inerte, normalmente é um bocadinho ali o ferro que está em baixo. Não é? Se realmente sentisse que fosse necessário, quando há quebra de cabelo ou a pele fica mais estragada, são questões de ferro. Claro que isso pode ser, por exemplo, resolvido com uma panela de ferro, cozinhar numa panela de ferro. O que hoje não é muito comum, porque a maior parte das panelas não são desse material, são de inox. Por isso aí, não é? Podemos optar por tomar o remédio para nos ajudar nesse sentido, não é? Coisas tão simples. Mais uma vez, não sei se sabem, mas se tomarem comprimidos de ferro, há uma grande probabilidade do corpo não absorver. Só para ficarem a saber, pronto. Normalmente tem que ter um pouco de magnésio, não é? É. Fazer só uma pequena pausa para responder à Marisa. Não vai ela ter que fazer alguma coisa e sair da sessão, portanto fica já respondido.
Então ela disse, para fazer parte desse ritual era preciso ter patas, não sou nada disso. Não era preciso ter patas, era preciso vir falar comigo. Mas eu vou ter outro ritual em fevereiro, sobre o coriandro, claro. É o cacau e uns pozinhos mágicos. Se tiveres interesse, depois a gente fala. Se quiseres, manda-me mensagem e a gente fala sobre isso. Eu explico-te o que é que acontece e qual é o objetivo e os resultados fantásticos que estamos a ter com as pessoas que trabalhamos, está bem? A Marina, eu depois digo-te onde é que podes comprar uma coisa fofinha destas, tá bem? Que é para tu ir jeitosa. Eles adoram. Exato. Ok. Ok, estávamos aí e Next. agora vem aquela fase do. O que é que me. Eu pus uma fotografia. Muito obrigado a toda a gente que deixou um gosto e um comentário na super fotografia, que já está a atingir os 200 gostos. Gostei, pessoal. Gostei de sentir o vosso calor e o vosso amor. Portanto, muito obrigado a toda a gente que deixou um comentário e um gosto. De facto, foi muito bom para nós. Principalmente para mim, não sei se aperceberam, mas aproveitei logo para falar com uma tonelada de gente que estava lá nos comentários. Não é? Eu não pus só aquela foto para exibir, eu pus também aquela fotografia para partilhar convosco, claro, e para aproveitar também para meter conversa. E o senhor doutor a ver a ecografia disse, portanto, Daniela... Da primeira vez? Não, agora, a primeira vez não interessa. Não, porque nós vamos falar agora dos exames, ok. Tens de fazer, portanto... Sim. Disse que estava tudo bem, super desenvolvido, fantástico, e que eu tinha um bebê maravilhoso. Okay. Que se mostrava muito. Super mega saudável, já de cabeça pronto para sair. Portanto, ficou super surpreendido pela saúde também e desenvolvimento. Não estamos a tomar comprimidos, gente. Não estamos a tomar comprimidos. Dani não engordou 1 grama de gordura. Não alargou absolutamente nada. Pronto, tem barriga. Mas Convinha. Isso é um sintoma de gravidez. Sim, barriga. Mas em termos físicos, força, bem-estar, não é? Não tem pernas cansadas, não tem varizes, não tem absolutamente nada. Aquelas perguntas básicas que a enfermeira também nos disse que era muito comum de acontecer, não está a acontecer. Duvido que vá acontecer, principalmente porque a Daniela também está a fazer yoga para grávidas. Pronto. Mal dos males, está a fazer yoga para grávidas. Por isso, claro que isso tem os seus benefícios, não é? Olha, a Marisa mandou um comentário se quiseres ver. Não sei se não conseguias ver, mas este não vale a pena. Pronto, já vi. Depois a gente fala. Conclusão. Falamos agora de, a meio desta gravidez, a meio das gravidezes, faz-se o quê? Próximo passo na saúde regular e básica de Portugal. Está bem? Porque nós já nos demos ao trabalho e eu vou pedir à Dani que também fale um bocadinho sobre isso, para que vocês fiquem informados, porque nós fomos nos informar. Está bem? Nós já fomos até aí a um ajuntamento de pais conscientes que até se sentam numas almofadas nada confortáveis, portanto têm que fazer aquela postura de yoga, de flores de lótus, ou pernas cruzadas, sendo à chinês, não é? Como costuma dizer, beber um chazinho e estar no paleio, portanto nada formal e muito amigável, portanto tipicamente nós. E temos muita boa informação para que fique então gravado para hoje e para quem vir este vídeo no nosso canal do YouTube, tá bem? Faço muito gosto que fiquem com esta informação. A nossa investigação tem que servir para alguma coisa. Portanto, por favor, próximo exame e explicação e experiências. Então, o próximo exame é o exame ligado aos diabetes gestacionais. Os diabetes normalmente aparecem nas grávidas. Prontos. E explicaram-nos, porque o médico disse que era normal, tinha que ser. Não me fez pergunta alguma se eu tinha diabetes na família, nada. Mediante a minha
condição física e não há inícios de inchaço, não há sintomas nenhuns disso estar a ser despoltado, mas é comum. O que nos explicaram, então, no tal grupo que nós fomos, a pessoa que lá estava, que era a doula, explicou-nos o que é que englobava a toma, que aquilo eu tenho que ir 1 hora, tenho que tirar sangue, depois tenho que tomar um líquido de 1 litro, que eu não faço ideia, não fazia ideia o que era, disseram que só podia saber a limão ou a laranja, mas que normalmente sabia mal. Vou depois, no fim, passar 2 ou 3 horas, voltar a tirar sangue para ver os níveis e que provavelmente não ia ficar muito bem disposta após. O que ela nos explicou é que a tal garrafinha de 1 litro tem 75% de açúcar. E, Okay? segundo investigações E segundo mundiais investigações do assunto, mundiais, esse exame é escolhido não é porque seja eficaz, é porque tem mais referências. Portanto, estamos a falar de um exame do arco da velha que não tem interesse nenhum em ser feito dessa forma, ao qual eu próprio questiono. Ou uma mãe que tem um bebê dentro da barriga vai enfiar um barrote de açúcar? Será que isso é saudável? Ao qual há também muitas referências, e foi-nos também chamada a atenção, que quem não tem diabetes acabou por desenvolver com a toma desse medicamento. Sim, porque às vezes estão ali mesmo no limiar de vir a ter e quando tomam aquela quantidade toda de açúcar, acaba por despolutar porque o pâncreas em si também não consegue diluir porque já está mesmo naquele limiar. Isso foi-nos dado outras opções, não pelo médico ainda. Não tivemos possibilidade de falar com ele. Isso vai acontecer para a semana. Já estamos a preparar a nossa espada para ir à porrada com o médico e informá-lo que não vai haver toma de porcaria nenhuma. O que se fazia antigamente, isto dito pela minha mãe estes dias que eu falei com ela, estamos a falar que a minha mãe teve-me aos 23 anos, por isso eu tenho 31, façam umas contas, não é? Por isso há 31 anos, o que se fazia era exatamente a mesma coisa. Vais à clínica, tiras sangue e depois vais tomar um super mega pequeno almoço e depois voltavas passar 2 ou 3 horas para tirar a segunda versão do sangue para ver se no pequeno almoço realmente houve um desbloqueio daquela do diabetes, né? Algum início, ao qual nos informaram que também é possível se nós quiséssemos tomar essa opção, ou a picagem diária, que normalmente as pessoas que têm diabetes fazem, que é antes do pequeno almoço, depois do pequeno almoço, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar, durante uma semana. E deram-nos essas opções. Ao menos tem algumas opções. Uma do dedo furado, a de comer já não se deve fazer, porque eles não é? Principalmente porque a Dani, sejamos realistas, a Dani nunca na vida ia tomar um super pequeno almoço de corações e blá 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 e todo tipo de merdas de manhã só para esfregar, não é? Atear fogo aos diabetes para aparecer num exame. Portanto, não vai haver uma coisa. Se és uma pessoa consciente que já tomas conta da tua alimentação e lidas bem com os açúcares, portanto, mais uma vez, só em Portugal é que ainda se faz este exame, não é? Assim. Acho que sim. Pois. Acho que sim. Esse acho que sim não foi nada convincente, acabaste de estragar a... Não Desculpa, é vou isso, tirar do ar. A Dani acabou de bazar. Acabou de estragar o programa. Vou desligar isto. Não, mediante efetivamente o facto de haver, como tu disseste e bem, muitas provas científicas de um exame, não quer dizer que esse exame seja bom. O que tem é que eles têm mais manobra de comparação, porque há mais testes feitos. Mais manobra, mais meio. Mais meio, pronto. Meio de comparação, exatamente. Meio de comparação. E então usam esse como referência, porque pronto, assim não há sobre dúvidas de errarem. Pronto, mas de qualquer das formas, se não se quiserem submeter a isso, porque para mim, mais uma vez, é invasivo e é dispensável. Pronto.
Sim, e uma das coisas importantes que também foi falado é não é obrigatório. Pronto. Não Ok? é obrigatório. Se É vocês um têm, exame que lá está, mas não é se obrigatório. vocês Basta vocês têm, assinarem um termo de responsabilidade e dizerem não, caso ele não der a produção. portanto, e se vocês têm uma alimentação consciente, se vocês já tomam conta de vocês, como nós fazemos, eu não sinto necessidade nenhuma de encharcar o corpo. Não é que vá ser eu, tinha que ser ela, mas não vejo qual é a necessidade de encharcar o corpo com uma tonelada de açúcar só para ter a certeza que ela não vai explodir de diabetes. Ela para lá não caminha, a alimentação que nós fazemos também consciente é ao ponto de estar sempre a desintoxicar semanalmente o corpo, pelo menos uma vez por semana. Portanto, eu entendo de onde é que isto é feito, principalmente porque a grande maior parte das pessoas não é consciente a esse ponto, não é? Então mete tudo pela boca dentro e aqueles desejos de grávida estão super valorizados, portanto, acontece, então siga a enfardar, é só uma desculpa para enfardar. E depois nós ouvimos falar de um caso que engordou 40 quilos, foi assim uma cena, não? 25 quilos, 25 quilos. Não, mas o total da gravidez foi bem mais, que eu lembro-me de ouvir isso. O total de gravidez, sim, 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 sim. Portanto, Foi. sejamos sinceros, 40 quilos, desculpem lá, quer dizer... O bebê só nasce normalmente com 3 quilos, 4, pronto, 5 no mas, que, máximo, por isso. mas quem não vai engordar... Quem não vai engordar 40 quilos e quem tem cuidado com a alimentação, tendo em conta que o bebê está dentro da Dani e tem o cordão umbilical ligado, opá, sinceramente, eu próprio sou o primeiro a assinar o papel em que é dispensável enfiar pela garganta uma tonelada de açúcar como aquelas. Pronto. Não, porque. Estamos a brincar com o fogo, não é? Se fosse assim, se fosse uma coisa tão preocupante, então acho que isso também devia de ser um exame, digo eu, a fazer anualmente para todas as pessoas. E não é assim, portanto. Sim. Isso também é muito importante, não é? Deixa-me saber Porque, por aqui, exemplo. a Ana Carvalho diz que ficou muito curiosa no assunto dos diabetes e de repente quase questionou a sua formação. Ana, qual é a tua formação? Só por curiosidade, pode ser que nos ajudes aqui com algumas ideias. Diz, Dani. Porque, por exemplo, a pessoa, a doula, quando nós fizemos a questão dos diabetes, a primeira pergunta que ela fez é: tens diabetes na família? Eu, não. Mas tens mais algum problema de saúde? Eu, não. E estas questões não foram questionadas pelo médico, não é? Que supostamente deveria, de alguma forma, questionar. A Ana diz biologia. Ok. Então até estou curioso porque é que de repente quase que questionaste a tua formação. O que é que tu aprendeste? Conta aí. Se puderes, se não te importaste de escrever, partilha aí a tua ideia ou aquilo que tu tens em mente, que assim Sim. também ajudas aqui na nossa linha de pensamento. Exatamente. Não é? Porque nós também estudamos outra coisa e pronto, e agora até é giro aproveitar isto para debatermos aqui uma ideia. E uma das coisas também muito importantes que ela perguntou logo foi, mediante alguns sintomas que ela mencionou, se eu tinha esses mesmos sintomas, que são sintomas já de início, não é? Que pode vir a despoltar efetivamente diabetes na gravidez. Isto supostamente não devia ser perguntado por médico, não é? Digo eu, pergunto eu, questiono. Em vez de, ok, está no protocolo, tenho de seguir. Ok, boa. Next, pergunta. Depois temos, porque tu és, eu sou nada. Tu ainda não sabemos. Pois não. Tu és. RH negativo. Ok, fala um bocadinho disso, por favor. Ok, então, na altura quando fizemos o primeiro exame, uma das coisas que foi pedidas foi o tipo sanguíneo, porque eu não o sabia. Então descobri-se que eu sou A, mas sou A com RH negativo.
Já o médico deu-nos poucas informações sobre o que é que isso significava e eu sinceramente não fiquei muito esclarecida. Portanto, só Mas como ele... mais uma vez, vais levar uma injeção! Exatamente, pronto. Mas ele disse que isso era só mais para a frente e só para as 20 e tal semanas, então na altura ainda faltava muito, porque ainda estávamos com 2 meses ou 2 meses e pouco, por isso. Informou só que o facto de ser RH Olha o que eu te positivo, vou fazer ao médico. Não, estou a brincar, não vou nada. que havia uma grande possibilidade, mediante o sangue do pai do bebê vir a ser positivo, e nós ainda não sabemos se o marco é RH positivo ou negativo, mas que teríamos que tomar uma vacina às 20 e tal semanas para proteger então o meu sangue do sangue do bebê, porque no parto podia vir a ter complicações e o meu sangue ao entrar em contacto com o sangue do bebê, visto se ele caso fosse positivo, o meu sangue iria achar que ele era um corpo estranho e iria atacá-lo. Mas iria criar ali um contacto e um problema. Ok, muitas histórias também à volta disto, porque quando questionadas pessoas que já têm alguma experiência portanto, em natalidade da maneira tradicional, saiu uma história e depois quando fomos à maternidade saiu outra. Portanto, temos três versões, ainda não investigamos o suficiente para poder esclarecer-vos desta forma, também estamos confusos, mas vamos partilhar pelo menos aquilo que sabemos e pode ser que alguém também tenha algum tipo de opinião ou experiência. Ok, então, ao questionar então ao nosso redor, não é? Ou pessoas que disseram que na altura isso não se fazia, então não tomaram, ou pessoas que disseram que isso não afetava numa primeira gravidez, mas que a mãe, depois do bebê nascer, teria que tomar para futuras gravidezes. Ok? Tivemos uma experiência de alguém que não tomou e depois ficou infértil. Sim, Diz ela, diz o filho que foi por causa disso. sim, prontos. E houve outro também que eu soube agora há pouco tempo, que o bebê nasceu e depois morreu passado pouco tempo. Prontos. E assim. Depois, Portanto, de todas as coisas, esta é aquela que também a medicina tem coisas fantásticas. Portanto, esta é aquela que, dentro da nossa ideia, leva um cheque verde, a não ser que não seja necessária devido ao meu tipo de sangue, não é? Mas até lá ainda vamos descobrir. Portanto, também de relembrar que não sei que eu acho que eu vi um exemplo qualquer, nem sei se foste tu que contaste, mas esta semana eu vi, não sei se foi esta semana, mas tenho aqui uma história na minha mente que alguém me disse também que se estava a recusar a tomar medicamentos e que ficou pior. E que acabou por ter que ir para o hospital e foi assim uma cena estranha que aconteceu. não fui eu que conheci. Ah, eu preciso esclarecer isto. Eu não tomo medicamentos. Sabem quantos anos é que eu tenho de preparação para não tomar medicamentos? Sabem há quantos anos é que eu faço yoga no sentido do yoga no geral, portanto, no sentido de tomar conta de mim. Ok, já vou ler aqui um super comentário que está aqui. Portanto, sabem há quantos anos é que eu tomo conta de mim no sentido generalista, portanto, yogi. Portanto, quando a gente diz yogi, engane-se aquele que acha que é fazer posturas, engane-se aquele que acha que é. Portanto, estamos a falar que eu e a Dani sabemos absolutamente tudo sobre o nosso corpo, desde uma parte metabolística da coisa ao nosso biofísico, energético, características também, portanto, aquele conhecimento que a gente acede chama-se Vedas, portanto, até ao dia de hoje ainda nos deixou ficar mal. Agora, estamos a falar que isto exige de mim, que tenho mais essa cena, diariamente uma praticazinha, uma atençãozinha de facto quando não é para comer, uma atençãozinha aos nutrientes que é preciso ingerir, regras para não andar aí de roda no ar e, por exemplo, e não comer, não é? Aí vamos ao supermercado, tem romãs, mas estamos na época dos melões, percebes? Portanto, não aceder ao facilitismo que a vida te permite, e o pranayama, que é mesmo muito importante, portanto, as técnicas de respiração para pôr o sistema a funcionar.
Portanto, uma tonelada de coisas que hoje em dia não são consideradas, eu considero e faz a diferença na minha saúde. Claro que não faz absolutamente nada disto. És só um radical não é? Estás só chateado com o mundo, portanto, tudo que é produzido quimicamente, tu metes um só porque não. Porque as tuas ideias de salvar o planeta ou de que nós fazemos tudo para nos matarmos são assim tão radicais. Ora bem, causam um grande risco de te lixar a sério e depois teres graves problemas ou até nem te safares. Portanto, foi este o caso que aconteceu com uma super gripe de uma pessoa conhecida, está bem? E eu este ano apanhei essa mesma super gripe. A Daniela andou com ela 2 semanas e o Marco andou com ela 3 dias. Foi forte, caí para o lado, tive à vontade para aí 40 graus de febre, sem dúvida. Soei que nem um camelo, fiz de propósito para suar, mandei muita água para dentro, fiz muito pranayama. Não tomei comprimido nenhum, mas meti muitos nutrientes naturais. Portanto, não achem que é tipo, não tomo nada, não preciso. Precisas, está bem? De uma forma ou de outra precisas, e se não queres aderir ao comprimido, então vais ter que aprender muita coisa para pôr o teu sistema a funcionar, que está demasiado débil e dependente da medicina como ela é. Portanto, está bem? Desculpa, Dani, eu sei que te interrompi, podes continuar. Não faz mal. Pronto, por fim, então, como foi dito há bocado, tivemos a terceira resposta. Nós tivemos a consulta com a obstetra, então com uma especialista, né, da área dentro das gravidezes, a semana passada. Perguntou-me, fez-me perguntas básicas, normal. Porque se está tudo bem, também que ela tem para perguntar, nada. É mais uma questão se for de risco. E questionei a questão do RH negativo, porque fiquei muito confusa da primeira vez. E o médico realmente fez um caso tão negro sobre a situação, quase que não nos deu hipótese nenhuma de reconsiderar ou de pensar se era importante ou não, né? Primeiro, ela ficou muito surpresa do médico não me ter explicado, certo? Estás-me a perguntar a mim, sim. Estava-te a perguntar, sim. Ficou muito surpresa. Então, o seu médico não lhe explicou? Ele explicou, mas não percebi nada que ele disse. Pronto, e ela explicou-me direitinho, então, o porquê de ser RH negativo e o porquê de tomar a vacina. E explicou que se o pai também for RH negativo, o bebê automaticamente será RH negativo. Então, não precisa. Meu Isso é o que a Dani quer, porque a Dani não quer levar uma injeção no rabo. Exatamente, pronto, mas não sei se vai ser possível. Mas vou ter azar, provavelmente. Porquê? Porque há 50-50 de eu ter o meu ou o sangue do pai. Se eu tiver o meu, se eu for RH negativo e o Marco ser RH positivo, o bebê pode ser 50-50. Ok, então vamos só rebobinar aqui rapidamente para depois fazer uma sintetização de tudo o que foi falado. A Ana diz, diabetes não está relacionada apenas com a alimentação, tem uma componente hormonal elevada que se encontra alterada durante a gravidez. Por mais cuidada que seja a vossa alimentação, que acredito que seja, não é o único fator que leva ao desenvolvimento da condição. Ok, por nós sabermos isto também, de outra forma, não tão, portanto, específica, e obrigado pela tua partilha, mais uma vez confirmaste e ajudaste a confirmar aquilo que já estava aqui na cabeça. Por isso é que nós estamos a ponderar, logicamente, encontrar uma solução alternativa. Agora, não tão invasiva. A maneira como esta é feita, portanto, está mais que estudada, que traz mais problemas do que aqueles que resolve. Portanto, podíamos falar de muitas abordagens que fazem como estas, mas eu posso já atirar um bocado de lenha para a fogueira e falar em quimioterapia, que mata mais pessoas do que aquelas que cura. Portanto, e outra coisa mega importante, que é, eu queria aqui partilhar, também para dizer à Ana que ela diz que acredita que a nossa alimentação que seja cuidada. A nossa alimentação não é cuidada no sentido que eu entendi que tu escreveste, está bem, Ana? Nós não somos control freaks, nem de perto nem de longe. Comemos muita porcaria, graças a Deus. Quem é que me está a telefonar? A sério.
está a passar? Outra vez este gajo, olha lá. Agora tenho indianos. Os indianos adoram-me telefonar. Filha da mãe. Peço desculpa pela interrupção. Nós não temos então cuidado assim tanto cuidado quando não somos control freaks, nem de perto nem de longe. Muito pelo contrário. Comemos muita porcaria, graças a Deus. Até porque ela faz bem à alma. Já sei que não tanto ao nosso corpo. Mas o que a gente sabe é uma tonelada de truques para pôr o corpo outra vez ok. Está bem? Portanto, a isso é que eu me refiro. E independentemente de hoje em dia não estar, ainda falado ou adquirido como uma grande verdade, para nós é uma grande verdade, é indiscutível, nem vale a pena estarmos aqui a falar sobre o assunto. Mas aquilo que se fala do campo sentimental, portanto, as pessoas chamam-lhe espiritualidade, para nós é 90%, está bem? Está bem? Portanto, uma mente tratada é um corpo tratado. E uma coisa que nós sabemos cá em casa é que, para tu perceberes, que é, sim, a gente sabe alguns truques, sim, a gente trata da nossa alimentação dentro dos possíveis, e dando aqui a volta a várias questões com a Ayurveda, com essas cenas todas, mas acima de tudo tratamos as nossas emoções. E uma coisa que posso garantir, que é o campo emocional estabilizado, o corpo não vai ter nenhum tipo de reação, está bem? E já são muitos anos de experiências e estudos. A ciência diz o contrário, porque a ciência não trata o emocional. E dentro da nossa ciência atual, quem trata o emocional são psicólogos e psiquiatras, e eles não percebem um caralho do que andam a fazer. Bem, essa é a grande verdade. Infelizmente é assim que a coisa anda, e esse é o meu trabalho também. Por isso é que é uma área que está a ser é descoberta. uma área que está a ser descoberta. Em Portugal, Idade da Pedra, portanto, no resto do mundo, Sim. quilómetros. Sim, isto porque tu há bocado estavas a falar do que nós estávamos um bocado atrás, por exemplo, em relação a estas questões do RH negativo. Basta irem à internet. O Brasil há 7 anos que tem um teste genético que não é invasivo, através do sangue da mãe, descobrir se o bebê é RH negativo ou positivo, por exemplo. Não é? E aqui nem se fala, estamos a falar de há 7 anos atrás, que é um teste bastante comum. Não é? E nós aqui É o que temos. é o que temos. Pronto. De qualquer das formas, nunca é demais então partilhar que isto é muito importante. Portanto, claro, os truques da alimentação. E atenção, não vale a pena achares que te alimentas em condições. Isso não serve para nada e não presta para nada. Não vale a pena tornar-te vegetariano. Não vale a pena agora decidir ser saudável. Não te vai servir de nada. Está bem? Ponto muito importante. O yoga diz isso, e quem estuda yoga e vai às aulas de yoga e acha que isso lhe serve para alguma coisa, lamento informar, não chegaram a lado nenhum. Na semana passada recebi um telefonema de ex-alunos meus, portanto, de um ginásio que eu dava aulas na Maia, em que a única aluna que ainda anda lá disse que todos os outros desistiram. Não que a professora não seja fantástica, claro que é, até fui eu que a pus lá a trabalhar. Mas apenas e só, diz-me então essa minha aluna, não a esclarece e não lhe traz a paz da alma que o professor Marco trazia. O professor Marco poucas posturas dava, mas partilhava muita sabedoria, muito conhecimento, muitos truques, e então ajudava as pessoas a encontrarem-se. Isso é yoga a sério. Ainda ontem, este meu amigo que eu fui ajudar teve um ataque de pânico, portanto um ataque de ansiedade. Claro que no hospital chamaram-lhe do forro psiquiátrico, isto e aquilo, blá 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 blá. Não o ajudaram minimamente, deram-lhe um ansiolítico, e ele hoje andava aí de roda no ar e todo maluco outra vez. Portanto, eu sei como tratar isso. Tá bem? Já faço isso há muitos anos. E sei que é preciso falar de determinadas questões. Sei como funciona, já ensinei aqui muitas vezes. Portanto, estamos a falar da técnica dos 3 cérebros: coração, intestino e mente.
são coisas milenares que existem que nós continuamos a ignorar e que eu me questiono até quanto tempo mais é que vamos continuar a ignorar. Portanto, mais uma vez, isto é uma chamada de atenção. Se vocês querem entrar na vida consciente e saudável, por favor, não o façam só por aquilo que encontram na internet, informem-se. E se precisarem de ajuda, falem connosco. Está bem? A Daniela, eu investi muito dinheiro ao longo dos anos em muitas pessoas erradas, portanto, nós estamos aqui para vos cortar caminho. A Daniela, por um valor simbólico, faz-vos o vosso mapa, descobre qual é, como é que funciona o vosso metabolismo, entrega-vos isso e explica-vos, está bem? E vocês começam a entrar aí de uma forma saudável e a receber, portanto, os benefícios de saber qual é a designação, qual é o nome que se dá ao vosso biotipo do corpo, está bem? O Marco, a Daniela também abre o mapa da vossa alma e pode falar acerca de traumas e características passadas, assim como coisas familiares. O Marco abre-vos outro mapa e diz-vos como é que o vosso corpo funciona, que energia é que têm, o que é que podem contar do mundo, como interagir com as pessoas. O Marco põe filhos e pais a terem uma relação ótima do dia para a noite. Portanto, são factos. Há muitas pessoas que já trabalharam connosco nesse sentido. Tenho mais que testemunhos, portanto, não estou aqui para provar nada, estou aqui para vos chamar a atenção. Sim, é possível vocês ficarem bem. Sim, é possível tornarem-se saudáveis. Sim, é possível estarem em paz. Sim, é possível não tomarem uma tonelada de pastilhas se tiverem uma gravidez. Mas não é só porque vocês decidem que não querem. Está bem? Tem que haver todo um trabalho por trás. E esse trabalho nós podemos vos ajudar a fazer. De qualquer das formas, é também uma chamada de atenção. Então, não precisam de ácido fólico nem de iodo logo à partida. Está bem? Não encharquem o vosso corpo. Pelo menos, esperem pelos resultados das análises e falem, claro, com o vosso médico e digam, olha, eu ficava mais descansado se pudéssemos confirmar que eu preciso ou que não preciso com as análises, está bem? Porque é como tudo, não é? Há pessoas que apanham uma cirrose de água e quando eu conto esta história, da água, sim, da água. Beber água a mais mata, está bem? Fumar um cigarro, não vais morrer por fumar um cigarro, mas vais morrer por ficares viciado em fumar um maço por dia, 2 maços por dia, 3 maços por dia, está bem? Assim como já tive pessoas que, mas eu sou vegetariana, não sei como é que estou doente. Porque será? Não é? Quem é que disse que podias ser vegetariana? Que salto é que fizeste? Preparaste o teu corpo? Está bem? Eu passei por isso. Nós passamos por isso. Nós fomos vegetarianos e o que aconteceu foi... Está bem? Principalmente porque ao ser vegetariano, sem preparação, sem conhecimento, sem consciência... O que aconteceu foi que tínhamos 20 anos de acumulação de toxinas e de repente as toxinas vieram todas ao de cima, porque nós deixamos de comer carne durante uma temporada, o corpo foi buscar a gordura toda acumulada e o lixo todo acumulado para limpar, não, mas para lidar com ele, e nós não estávamos a tratar de meter lá os nutrientes necessários para matar essas toxinas, então ficamos muito doentes. E é isto. Dani, queres te despedir? Sim. Queria então agradecer às pessoas por estarem presentes, por nos terem ouvido. É sempre a nossa experiência, é sempre a nossa visão das coisas e que eu pelo menos estou disponível, e tu também já sei que sim, para responder a mais perguntas, né? Porque nós falamos de alguns tópicos ligados só à parte médica, mas existem muitas outras coisas por trás, que, principalmente numa gravidez, que é muito importante, e uma delas que foi falada só um bocadinho foi a parte emocional, e é uma das mais importantes, também por causa das questões das hormonas e por tudo aquilo que está a modificar no corpo da mulher e a parte energética feminina. Deixa-me só dizer uma coisa acerca disso. Estou farto de receber pessoas. Isto é um apelo também a todos os que estão a ouvir para casos semelhantes.
estou farto de levar com pessoas a dizer ai, coitadinha da Daniela, agora está grávida, tens de ter cuidado. Não, não tenho. Está bem? Principalmente porque ela há pouco tempo derramou comigo dentro de um centro comercial, passou-se dos pirulitos, literalmente. E as hormonas. Deixa-me só dizer à Lúcia que depois a gente responde por mensagem, está bem? Depois a gente responde por mensagem. Portanto, o que é que isto requer? Requer que eu não ligasse nenhuma? Requer que eu, coitadinha, deixa, é normal, ela está grávida? Não, muito pelo contrário. Portanto, o que está a acontecer não é claro que é as hormonas, pronto, mas é uma necessidade urgente para mim, que trabalho com isso já há muitos anos, foi uma necessidade urgente de apanhar a Daniela e dizer, isto não é para acontecer mais, não tens a desculpa de estar aqui a derramar, ou de ser mal educado, ou de bateres mal, ou de estares depressiva, ou de estares seja lá o que for, porque estás grávida. Não é normal. Independentemente do que é que digam ou deixem de dizer, tá bem? Não é normal. Portanto, o que acontece é uma chamada de atenção, portanto, urgente lidar com o assunto. E o que aconteceu foi, lidamos com o assunto. Estás melhor ou não estás melhor? Sim, porque no fundo o que estava a acontecer é que eu não me estava a saber expressar da forma correta, estava a acumular, estava a reprimir, não é? O que não é anormal no meu ser de pessoa, nunca foi anormal o reprimir, mas com o estado mais acentuado da gravidez emocional foi uma bomba relógio. Prontos. Portanto, não é pela gravidez E que vocês têm direito a derramar ou a bater mal ou está mais isto ou mais aquilo. Não. Isso já está dentro de vocês. Está bem? Sempre esteve e agora só se está a revelar porque vocês estão mais sensíveis. Está bem? Portanto, se vão passar por esse processo, se estiveram a passar por esse processo, se conhecem alguém que esteja a passar por esse processo, não a desculpem só porque ela está grávida, ajudem-na, está bem? Se não for para mim, para alguém que perceba do assunto e que lhe possa dar um apoio para que ela seja mais compreendida e para que possa falar sobre os assuntos que a preocupam e a incomodam. Está bem? Só isso é que traz então saúde na gravidez. E claro, nós vamos de férias. Está bem? sim! É preciso. Descomprimir é preciso. Está bem? Descomprimir é preciso. Sim, porque é realmente uma fase muito, muito especial, mas como uma colega minha me disse, uma colega minha, não, uma grande amiga, disse-me estes dias, nem tudo é um mar de rosas, está bem? E isto parece um estado de namoro autêntico, não é pelo sentimento, mas há fases que realmente são muito fortes. E termos alguém que pelo menos nos explique ou que nos dê, como é que eu ia dizer, o à vontade para a gente partilhar aquilo que está a sentir, é ótimo também, porque senão isto. Por isso depois é que tem os desejos e as coisas malucas. E o à vontade, não é ser, sim, sim, diz o que é que precisa, desculpa. Não, é, olha, estás-te a passar, vamos falar sobre o assunto. Claro que a outra pessoa não vai gostar. Claro que vai ser duro. Ninguém gosta. Mas a verdade é dura, está bem? Mas compensa. Bem, Dani, diz tchau aí, vou-te tirar do ar, já estou farto de ver o teu quadradinho na minha janela. Tchau! Tchau, Dani. E pronto, é isso, malta, está bem? Da minha parte, também é tudo. Queria deixar a informação que em março, 14 e 15 ou 15 e 16, portanto é o fim de semana de 15, acho que é 15 e 16, não posso precisar, mas o Yoga Fest está no Porto, né? Já foi em Lisboa, foi absolutamente grandioso, foi absolutamente fantástico. Criei uma grande empatia com muitas pessoas, pude ensinar muito e no Porto, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, vou estar lá a partilhar então o meu conhecimento sobre aquilo que é Dhyana, meditação. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre a vida no dia 1 e no segundo dia vamos praticar. Portanto, em março, conto contigo, frente a frente,
Está bem? Pagas o bilhete de entrada, mas não pagas mais nada. Portanto, aturar-me é de borla. E estou lá para te esclarecer sem te cobrar. Portanto, completamente disponível para criar uma empatia, uma amizade contigo e te esclarecer em tudo aquilo que eu puder. É sempre um gosto fantástico para mim, não só fazer um amigo, como partilhar tudo aquilo que eu sei. E claro, se precisas de ajuda, se precisas de te conhecer, se precisas de te esclarecer, se precisas de criar uma ligação com o teu cônjuge, se precisas de entender o teu filho, se alguma coisa está descontrolada, fala comigo. Podemos te ajudar de muitas formas e a forma mais eficaz, portanto, é perceberes que energia é que és, o que é que eles estão aqui a fazer, o que é que tu estás aqui a fazer, como interagir. Tá bem? A última família que fizemos esta jogada, por muito desconfiada que tivesse, estão fantásticos. E dá gosto quando o teu conhecimento começa a fazer a diferença, tá bem? E orgulho-me muito de poder ajudar as pessoas verdadeiramente. Em fevereiro, já no início de fevereiro, temos o ritual do cacau. Não tem muitas vagas, só tem 2 vagazinhas, está bem? Quem tem interesse em conhecer-se verdadeiramente dentro de um ambiente íntimo, onde pode ser verdadeiro, onde pode falar sem julgamento acerca de tudo o que lhe vai no coração, assim como tomar contacto com os seus sentimentos, por favor, fale comigo em mensagem privada, posso-te ajudar a chegar mais longe, está bem? Por hoje é tudo. Tchau, tchau.